Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez começando um momento de culto. Louvamos a Deus por aqueles que estão participando conosco nesse momento. E seria bom se você estivesse acompanhando todas as leituras, orando junto com quem está orando. E assim nós poderemos interagir através da internet. Nós vamos começar o culto de hoje à noite com uma oração pelo nosso irmão Daniel. Daniel vai nos dirigir a Deus em oração nesse instante. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por estar aqui nesse momento, orando, compartilhando com os irmãos esse momento de oração. O Senhor é um Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que nos sustenta a cada dia, Pai. Que possamos, Jesus, estar sempre olhando para Ti e estar rendidos aos Teus pés. Pois o Senhor é o Deus vivo, que enviou seu Filho amado, Pai, para que morresse na cruz pelos nossos pecados. E hoje Ele está vivo. E sabemos que Ele irá voltar, Jesus, para nos buscar. E vivermos, Jesus, para a honra e glória do Senhor ao seu lado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse dia. Te agradeço, Jesus, pela sua misericórdia, pelo seu perdão. Eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor possa estar renovando, Jesus, as nossas forças a cada dia, a cada levantar. Nós sabemos, Jesus, que tudo tem um propósito na vida e que isso que estamos passando, Jesus, não é em vão. Sairemos daqui fortalecidos para a honra e glória do Senhor. Que possamos continuar firmes, buscando a Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus que nos sustenta, dia após dia, Pai. Quero fazer oração pela igreja, todos os irmãos, que o Senhor possa estar renovando suas forças a cada dia, que nós possamos estar sempre lendo a Bíblia, buscando, orando e sentindo a sua presença, Senhor Deus, seguindo os seus caminhos. Abençoe, Jesus, todos os ministérios da igreja, que o Senhor possa estar mostrando cada vez mais o caminho para que nós possamos aumentar o estudo da sua palavra, pregar o evangelho para as outras pessoas, para que possamos conquistar novas vidas para Ti, Pai. Abençoe todos os nossos planos, nosso objetivo da nossa igreja esse ano. Que o Senhor possa estar nos ajudando a cumprir, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, sabe de tudo, Pai, e confiamos no Senhor. Abençoe cada família aqui, Senhor Deus, presente nesse momento. Quero fazer uma oração especial para os missionários que estão no nosso país, no mundo afora. Esteja renovando as suas forças. Não deixe, Jesus, que falte sustento a eles. Que eles possam ser renovados pelo Espírito Santo a cada dia, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado por esse dia, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Agora nós teremos a participação da irmã Bega. A irmã Bega vai estar lendo um texto bíblico, né, para acompanhá-la nesse momento. Vamos ler a Bíblia com a irmã Bega. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pastor Fábio e a irmã Eliene, nesse instante, vão louvar ao nosso Deus com um de seus duetos, sempre nos abençoando com a sua voz, com a sua mensagem. Vamos agradecer a Deus por a vida deles e vamos orar com ele, vamos louvar ao Senhor com eles. Logo em seguida, o pastor Fábio, nós teremos uma bênção hoje à noite. Estaremos tendo Bia participando do culto hoje à noite. Ela vai recitar um verso bíblico. Vamos então, pastor Fábio, Eliene, o dueto, e logo em seguida, Bia participando do nosso culto.
Vamos orar mais uma vez com a irmã Júlia. Ela vai orar e vai ler um texto da palavra de Deus nesse instante. Boa noite, igreja. É um prazer estar com os irmãos participando deste culto de louvor e gratidão ao nosso bom Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. O pastor Gilvan pediu para participar lendo um texto. Eu vou ler para os irmãos um texto que fala muito ao meu coração, que é Isaías 41:10, quando diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Eu vou orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, graça te dou por este dia. Até aqui tu tem nos ajudado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas, tu tem nos guardado, Senhor. Ó Deus de amor, estamos enfrentando dias difíceis, mas cremos nas tuas promessas, ó Deus, que elas são eternas, maravilhosas, ó Deus. Essa mesmo que acabamos de ler na tua palavra, nos conforta, nos traz ânimo para continuar. Abençoe toda a tua igreja, os irmãos, neste momento que está orando comigo, Senhor. Que a tua graça, a tua paz esteja reinando em cada coração, em cada família, Senhor. Abençoe o pastor Gilvan e todos os pastores que estão conosco nesta luta ali na segunda igreja, Senhor, de pregar a tua palavra, de divulgar o teu nome, Senhor.
que possamos ser realmente atalaia deste mundo que precisa muito de socorro, Senhor. Obrigada pela minha família e pela família dos meus irmãos, Senhor. Continue conosco, nos orientando, nos enchendo da Tua paz e da Tua misericórdia. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, irmãos, gostaria de compartilhar com vocês sobre o oleiro e o vaso nas mãos do oleiro. Deus querendo ensinar para Israel o que ele era capaz de fazer para restaurar Israel, ele manda o seu profeta Jeremias e até uma casa do oleiro, uma olaria, para que ele pudesse dar um exemplo bem nítido, bem vivo, uma experiência para Jeremias. E então Jeremias vai à casa do oleiro. O texto é Jeremias 18, vamos ler do verso 1 ao 4. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro. Quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse verso nos lembra três coisas, esse texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas três coisas que esse texto lembra. Primeiro, a soberania do oleiro. É o oleiro que faz o vaso. Paulo descreve isso muito bem lá em Romanos, no capítulo 9, quando ele fala da soberania de Deus e da escolha do povo de Israel para ser o seu povo, o povo através do qual ele traria o Salvador, traria o Messias. Então Paulo fala que Deus pode fazer o barro para o propósito dele. Olha que coisa interessante. Então esse texto está falando, assim como um barro nas minhas mãos, ó Israel. Então, irmãos, eu preciso entender que barro nas mãos de Deus faz toda a diferença. Barro nas mãos de Deus pode ser usado de uma maneira extraordinária. E ele faz de nós vasos. Então esse é o primeiro aspecto desse texto. Deus tendo barro nas suas mãos, ele pode fazer um vaso precioso. É o que ele fala, ele pode fazer. A segunda coisa que esse texto nos ensina, nós veremos então que é. Qual é a segunda coisa? Olha, interessante. O vaso nas mãos do oleiro, quando se quebra, Deus pode refazer. Ele não vai fazer um barro de cacos, ele vai fazer um vaso novo, porque ele pega essa massa e torna a moldar, torna a fazer um novo um novo vaso. E ele faz vasos para que sejam usados para a glória dele, vasos que ele vai honrar. E tem um terceiro aspecto. E o terceiro aspecto, talvez o mais importante, é que para que serve um vaso? Para que serve o vaso? Gostaria de pensar com vocês, lendo o que Paulo escreve em 2 Coríntios, quando ele fala assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa interessante. Então Paulo tinha plena consciência de que nós somos apenas vasos de barro. E nesse aspecto eu gosto de destacar duas coisas. Primeiro, vasos de barro não tem muito valor. Mas esses vasos de barro têm algo excelente. A excelência do poder seja de Deus. É esse vaso que transporta isso. Então, um vaso tem valor, muitas vezes, por aquilo que está dentro dele.
por aquilo que é colocar, aquilo que ele transporta, por aquilo que ele faz. Nós temos uma história interessante na Bíblia, que é a história de Eliseu, com aquela mulher, filha dos profetas, relatado lá em Reis. Quando aquela mulher, viúva, marido morre, ela está desesperada porque tem uma dívida enorme a pagar. E Eliseu então fala, vai, toma vasos emprestados, não poucos, muitos vasos, mas vasos vazios. Porque o valor não seria os vasos. Os vasos seriam instrumentos para aquilo que Deus estava pronto a fazer através do seu servo, do homem de Deus, o profeta Eliseu. Quando ele manda aquela mulher começar a vender azeite brotando naqueles vasos. Ela enchia os vasos e podia vender. O valor era o quê? O azeite. Vasos que foram emprestados. Então é um aspecto muito importante pensarmos que o vaso é apenas um instrumento, um canal. E o valor está naquilo que esse vaso transporta. Mas outra coisa muito interessante de pensar em vaso de barro é que vaso de barro é uma coisa quebrável. Quebra fácil. E você pode quebrar e ficar quebrado. E alguns até tentam juntar cacos, mas como eu falei no primeiro momento, no primeiro ponto, não, Deus não pega e faz um vaso novo de cacos. Deus faz um vaso novo do barro. Ele refaz. Porque assim como lá em Isaías está dizendo, Isaías 64, 8, é muito interessante aquele verso, quando assim, mas agora, Senhor, nós somos o barro e tu o oleiro. O base e oleiro. Tu és o nosso Pai. E todos nós, obra das tuas mãos. Então, Deus faz de nós vasos para honra. É preciso me colocar nas mãos dele. Me colocar diante do Senhor como um vaso. E Deus manda Jeremias ir lá. Desculpe, Jeremias, para que Jeremias veja aquilo que Deus podia fazer. Muitas vezes Deus está nos convidando aí a presença do oleiro. Ele como oleiro. Deus quer que eu vá lá, vá à presença do oleiro para ver o que o oleiro é capaz de fazer. Então há um convite de Deus para chegarmos diante dele, para que ele possa mostrar para nós. E só na presença de Deus é que nós poderemos ter essa visão. Nós teremos a aptidão necessária, o conhecimento necessário, a visão necessária daquilo que Deus pode fazer. Ele pode fazer da minha vida e da sua um vaso novo. Nós agora veremos o quarto e último ponto dessa mensagem. O quarto ponto aqui que eu gostaria de chamar a atenção está no verso 3. Quando Jeremias narra sua experiência, ele fala assim, descia à casa do oleiro e que ele estava fazendo a sua obra sobre as obras. E eu pensei interessante como Jeremias sai e encontra o oleiro fazendo o quê? Trabalhando, fazendo a sua obra. Então Deus está trabalhando. Deus trabalha o tempo todo. Ele está realizando a obra dele. A obra de Deus que começou desde que ele criou no seu propósito, nos criar, nos fazer para a glória dele. Deus nunca parou. Jesus fala assim, meu Pai trabalha até agora e eu também. Então eu gosto de olhar para esse verso e como Deus mesmo fala para Jeremias e ali ele passar por essa experiência e ver Deus como oleiro. Então Deus mesmo se coloca como oleiro. E a primeira coisa que Jeremias vê quando chega na casa é um oleiro que está trabalhando, fazendo a sua obra. Quando nós estudamos o livro A Apostila, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, um dos primeiros pontos das 7 realidades é Deus está trabalhando o tempo todo. E Deus está realizando a obra dele o tempo todo. O que Deus nos faz é convidar cada um de nós para se envolver com ele na obra que ele tem para realizar. A primeira obra dele foi nos restaurar. Foi fazer da gente um vaso de barro de desonra e nos fazer um vaso novo para honra. Como Paulo fala lá em Romanos capítulo 6. Ele transforma a minha vida de um vaso imprestável para um vaso que ele quer usar. Por isso que ele faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Deus
É a primeira obra que ele fez. Mas depois que ele me transforma e que faz de mim, então, esse vaso novo, ele me convida para um relacionamento com ele, para que eu esteja envolvido na obra dele constante no mundo. E qual é a obra de Deus? A obra de restaurar o homem, de resgatar, de aqueles que estão no caminho da perdição, para colocá-los no caminho que é Jesus. Eles agora têm um novo caminho que é Jesus. E essa é a obra que Deus está nos convidando para realizar, porque é a obra que Ele está realizando o tempo todo. Deus está trabalhando. Então esse verso é muito precioso, porque lembra um Deus que está trabalhando o tempo todo. Foi o que o Jeremias encontrou lá na olaria, naquilo que Deus está fazendo. Eu quero voltar lá para o texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala do vaso de barro, e que aquilo que nós fazemos é para que a gente possa mostrar a excelência do poder de Deus. Eu gosto desse texto porque ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do seu Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. E a carne mortal é esse vaso de barro. Paulo está falando que em todas as circunstâncias é preciso que esse vaso de barro que somos nós revele aquilo que está dentro, aquilo que Deus nos fez, aquilo que Deus transformou as nossas vidas. Hoje à noite eu queria te convidar a pensar que tipo de vaso você tem sido. Que tipo de vaso de barro você tem sido nas mãos de Deus. Ele pode e quer fazer de cada um de nós vaso novo sempre. Renovar dentro de nós aquilo que Ele quer que sejamos. Ele quer que eu seja um vaso vazio nas mãos dEle, para que Ele possa me moldar. Como diz lá no texto, o oleiro faz o vaso do molde que Ele quer. E Deus quer vasos de barros nas mãos dEle, para que Ele possa moldar e fazer vasos de honra, vasos que abençoam, vasos que transformam as vidas, vasos que estejam trabalhando com Deus na obra de redenção. Existem coisas que precisam mudar nas nossas vidas, então se coloque nas mãos de Deus, Ele quebra e faz um vaso novo. Ele muda completamente. Que hoje à noite, na oração final agora, quando estaremos com o pastor Wagner e Medra cantando, quebra a minha vida, Senhor, e faz de novo. Quebra a minha vida e faz de mim um vaso novo, um vaso para a tua honra, para a tua glória. Essa é a nossa oração e o desejo do nosso coração para os irmãos nesse momento. Que Deus nos abençoe. Ore com essa canção, com o pastor Wagner e irmã Edna. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu.
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Vamos encerrar então, irmãos, esse momento orando, agradecendo a Deus por o dia que Ele nos concedeu, por essa oportunidade de estarmos juntos. Oremos. Pai querido, Deus de amor, muito obrigado por esse dia. Quero te agradecer por a oportunidade de nos reunirmos de uma maneira online, à distância. Obrigado por esses recursos. No meio de todo esse distanciamento, nós podemos estar juntos em comunhão, em unidade de propósitos. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Quero te pedir por os nossos irmãos idosos, pedir por aqueles irmãos enfermos. Oro por a irmã Marivânia, por aquela família do seu primo, para a mãe daquele rapaz, sua avó. Deus, traz conforto aos seus corações. Te peço pelas nossas autoridades, pela sabedoria na condução desse momento que nós vivemos. Obrigado por aqueles irmãos que têm sido fiéis na entrega de dízimos e ofertas, aqueles que têm se preocupado com a igreja, preocupados uns com os outros. Nós te louvamos, te pedimos sabedoria nesse momento. Abençoa, Pai, a semana que se inicia. Dai-nos graça de vivê-la de uma maneira que glorifique o teu nome. Eu quero nesse instante pedir e declarar a tua bênção sobre o teu povo, no nome de Jesus. Que Deus, pois, vos abençoe, no nome de Jesus. Amém.